Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Nelson Silva, cujo nome é Abra Meus Olhos, Senhor. Então, olho vivo, temos que estar atentos às coisas que tem Deus nos mostrado. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas. Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E o objetivo é inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida, a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, eu não tenho formação teológica, eu não tenho um estudo bacana, enfim, não fiz nada disso. O que eu vou fazer aqui é contar para vocês aquilo que eu entendi. E é por esse motivo, porque eu não sei nada de especial, mas a gente está estudando junto, mas a gente lê a palavra todo dia, que eu quero te pedir que você compartilhe, porque nós lemos todos os dias, há mais de 6 anos, a palavra de Deus. E é tão importante que ela seja divulgada, né, irmãos? Então, se você puder, compartilhe aí o nosso devocional para que outras pessoas sejam edificadas e aquelas que não conhecem a palavra de Deus passem a conhecê-la. E agora eu quero convidar você para orar comigo, para que o Senhor possa nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender para sermos cristãos melhores. Vamos orar? Ó Senhor, que nós possamos estar diante de Ti, de forma que estejamos disponíveis para que o Senhor possa nos mostrar, abrir os nossos olhos e nós possamos entender aquilo que Tu tens para nós, aquilo que Tu queres que nós vejamos. E que assim que nós tenhamos a capacidade de enxergar as coisas espirituais, que nós possamos compartilhar com outras pessoas. Obrigada, Jesus, perdoa os nossos pecados. É o que pedimos, em teu nome. Amém. Meus irmãos, então, olha, como eu disse, nós vamos ler 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 8 até o 23. Então, já abre sua Bíblia aí para a gente ler juntinho, tá bom? E esse texto é uma das narrativas mais impressionantes sobre visão espiritual. Ora, o rei da Síria estava planejando atacar Israel. E toda vez que ele tinha um plano, que ele planejava, que ele fazia uma estratégia, Deus revelava tudo ao profeta Eliseu. Até que o cara lá se aborreceu, o rei falou: ah, não, vamos pegar esse Eliseu. E quando o exército sírio cercou a cidade de Dotã para capturar Eliseu, aí o empregado dele ficou desesperado. E aí Eliseu pediu para Deus, fez uma oração e pediu para Deus abrir os olhos daquele rapaz, né? Para que ele pudesse enxergar o que ele também estava vendo. E quando o Senhor abriu os olhos do servo, do empregado de Eliseu, ele pôde ver um monte cheio de cavalos e de carros de fogo. E eles estavam todos ao redor de Eliseu. Bom, qual é a mensagem, né? Olho vivo. A realidade espiritual é maior que a visível. O empregado de Eliseu, ele só via inimigos, mas Eliseu conseguia enxergar a proteção divina. Muitas vezes a gente está cego pelo medo, mas Deus pode nos mostrar que nós não estamos sozinhos. Então a oração, abre os nossos olhos. Vamos lembrar que Deus transforma as situações. O exército inimigo foi cegado. E em vez de guerra, houve o quê? Misericórdia. Eliseu os alimentou e os enviou ali, em paz. E temos também que nos lembrar que quando a gente pede para Deus abrir os meus olhos, a gente passa a enxergar também além das circunstâncias, percebendo que o cuidado constante de Deus. Então temos que ter esperança e confiar. Qual é a aplicação prática disso na nossa vida, né? Nós temos que orar para que nossos olhos espirituais sejam abertos
para que a gente possa ver a presença e o agir de Deus no meio de todas as batalhas, no meio de todos os desafios. A gente tem que lembrar o que está lá no versículo 16, que os que estão com a gente são muito, muito mais numerosos do que aqueles que estão com o inimigo, né? Então, meu irmão, minha irmã, tem o olho vivo, não apenas físico, mas espiritual. Para quê? Para perceber que a vitória sempre, sempre, sempre vem do Senhor. Amém? Então, vamos ler, 2 Reis 6, de 8 a 23, quando Salomão constrói o templo. A entrada para... Ai, gente, desculpa. 2 Reis 6, de 8 a 23. Tem nada de Salomão, eu que li ali errado. 6, de 1 a 23. Quando Eliseu faz o machado boiar. E aí, a próxima ação é quando o exército dos sírios é derrotado. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então chamou seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? E um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o senhor fala, e até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubra onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? E Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Então ele orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faz com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado. Essa cidade não é a que estão procurando. Venham comigo que eu vou guiar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixa que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los, senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e dê de beber a esses aqui, e deixem que voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios. Depois que comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Amém? Ou então o texto chama-se Abra Meus Olhos, Senhor. E o versículo escolhido é o 17, que diz: e Eliseu orou e disse: Senhor, peço que tu abras os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Bom, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Talvez você já tenha ouvido essa expressão por aí, com certeza. E ela ilustra quantas vezes a gente está focado numa coisa
e acaba não enxergando a outra, não enxerga o que deve ser visto, de tanto que a gente fica focado na coisa errada. Então, o rei da Síria, imaginando que havia algum traidor lá entre os seus assessores, entre aquelas pessoas que davam a informação para ele, acabou perguntando quem é que estava traindo ele. Mas aí disseram para ele que era Eliseu, que falava para o rei tudo o que estava acontecendo, né? E aí as emboscadas que ele fazia não davam certo. Ora, o rei da Síria mandou os soldados irem através do profeta, e quando chegaram o auxiliar dele, Eliseu, do Eliseu, né? Estava tão amedrontado com o exército invasor que não enxergava nem o poder de Deus. E a gente também age assim, né? A gente fica tão enlouquecido com os problemas que a gente tem, que a gente esquece o tamanho do Deus que a gente serve, né? E a gente fica tão focado no problema que esquece que Deus está ali, vai nos ajudar, né? Porque a gente precisa de ajuda. Assim como Gease, né, o empregado, ele precisou que Eliseu orasse para que os olhos dele fossem abertos. A gente precisa ver que maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Como está em 1 João 4,4. Diz assim, ó. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Então, que a gente possa orar a Deus para que Deus nos abra os olhos. Para quê? Para que a gente possa ver a cada dia como é grande tudo que Deus tem feito por nós. Como é grande o poder do nosso Deus. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Não digas para Deus olhar o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas, olha aí o tamanho do meu Deus. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, para nós que sabemos que Deus nos abre os olhos e que temos que estar atentos para as maravilhas que Ele faz, para nós o abraço dá super certo. Bom, eu quero também que você se lembre que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino com a frase do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.